Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo esse primeiro momento da nossa missa, que é a leitura da Bíblia. Temos aí esses textos bonitos que nos ensinam muita coisa. Nós ouvimos agora mesmo nosso diácono proclamar para nós esse trecho de São Marcos, que nós estamos lendo durante esse ano e nos vai acompanhar nos domingos até o final do ano. E aqui nós temos então essa passagem da tempestade no lago. Jesus sobe na barca, eles começam a remar para passar para outro lado, uma tempestade cai sobre aquele barco, vai enchendo de água, e Jesus dorme tranquilamente. E os discípulos ficam desesperados, porque a barca está se enchendo de água, vão morrer afogados ali. A gente, quando lê a história, a geografia, o clima dessa região, esse lago é muito grande, chamado até mar, né? Mas é um lago de água doce, mas caem tempestades repentinamente sobre esse lago, e são tempestades que realmente perigosas. Então, Jesus dormindo, eles desesperados, acordam Jesus: o senhor não se importa, estão morrendo. Jesus manda o vento que pare, o mar que se acalme, e o vento para, o mar se acalma também. E aí então Jesus fala: vocês não têm fé? Por que estavam com medo? Realmente não tinham razão de ficar com medo. Jesus estava com eles, eles não conheciam direito ainda quem era Jesus. O Evangelho de Marcos é muito bonito, porque ele começa dizendo o que ele vai contar. Nos capítulos, é o Evangelho mais curto que nós temos, não é? Mas muito, muito bonito. E ele vai dizer: Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, esperado Salvador. E aqui nós temos então uma passagem que mostra que realmente é Jesus. Ele manda na natureza e a natureza obedece. Eu não sei se vocês entenderam bem aquela primeira leitura do livro de Jó. O livro de Jó é um livro muito bonito, porque é um livro que discute um tema que nos toca muito, o problema do mal. Por que nós encontramos pessoas que são honestas, boas, religiosas, amigos de Deus, e essas pessoas sofrem tanto na vida às vezes, passam por momentos complicados? Jó tinha tudo, uma família bonita, ele era honesto, era rico, tinha tudo. De repente perde tudo, perde a família, perde os bens, perde a saúde. E aí então começa o livro a discutir por que acontece isso. Os 3 primeiros capítulos, Jó está lá conformado, Deus manda o bem, a gente tem que aceitar quando manda o mal também. E depois o capítulo 4 em diante, aí começa a discussão com 3 amigos que vieram lá, que querem dizer que ele tinha feito pecado, um pecado grande, era consequência disso. E ele vai dizendo: não, eu não tenho nada, não fiz pecado, eu procurei seguir os caminhos de Deus. E no fim, ele começa a questionar Deus. É interessante. Por que, meu Deus, acontece isso? Por quê? E Deus então, no final, aparece para ele e vai questionar Jó. E aqui então tem essa passagem justamente que nós ouvimos aqui hoje, quando Deus fala para Jó: o que você entende, afinal de contas? A sua capacidade de entender a natureza, tudo, vai até onde? E aí então, ele vai perguntar: quem que fechou o mar com portas? O mar, criou o mar, pôs o mar nos seus limites, não é? Quem foi? E ele diz, e o Jó depois, no final, vai reconhecer que falou demais. Ele vai ser naturalmente recompensado por Deus, e vai ser a resposta é essa: a presença do mal no mundo tem uma explicação quando a gente faz o mal. Quando a gente não faz e leva, a explicação é a seguinte: é uma provação. Então nós temos que passar por esses momentos na vida. Às vezes é uma doença, às vezes é problema de família, às vezes é problema até pessoal, às vezes problemas econômicos, e a gente muitas vezes começa a se questionar. Uma das coisas assim que sempre me toca, quando me tocou durante esses anos todos de padre, né? A gente, quando morria, às vezes um jovem num desastre, a gente ia lá
para consolar a família, e eles começaram a perguntar, mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? E eu dizia, olha, eu não tenho resposta, só tenho uma certeza, que Deus está com vocês e gosta de vocês. É uma coisa, um acontecimento que passou, tem de passar na vida. E é isso que o livro de Jó nos explica. E aqui, nesse trecho do Evangelho, que o nosso diácono proclamou para nós, nós temos uma coisa interessante. Andam de barco. A nossa vida é muito comparada, às vezes, né? É comparada a uma caminhada. Nós estamos caminhando. Cada instante é um trecho da caminhada, estamos caminhando. Ou então em certos lugares onde existe muita água, é comparada a uma navegação. Você pega um barco, vai remando, ou é um barco a motor, ou é um barco a vela, não é? Você vai caminhando. E o que acontece na navegação? Você vai indo com o barco, de repente vem uma tempestade. E aí, nessa tempestade, são as tempestades da vida. Quem não passou, vai passar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nesse mundo, as pessoas não se dividem, aqueles que sofrem e aqueles que não sofrem. Se dividem no seguinte, todos nós sofremos um momento ou outro. Tem as pessoas que sabem sofrer e as pessoas que não sabem sofrer. E esse episódio aqui mostra para nós uma coisa. Nós temos alguém que está junto de nós. Nós temos alguém que é muito poderoso, que é justamente o nosso Deus, Jesus Cristo, que não larga de nós. Ele está conosco numa barca da vida. E nós enfrentamos, às vezes, tempestades. Não é para desanimar, não, de se desesperar. Nós temos alguém que nos está nos ajudando, que tem o poder, afinal de contas, de acalmar as tempestades. E nós, então, vamos com a força dele, enfrentando. Eu tenho experiências muito bonitas na minha vida de padre, de bispo também, não é? Uma das coisas que eu guardei, lá era arcebispo de Manaus, né? Uma vez eu estava fazendo visita pastoral numa paróquia, e o padre falou, eu vou levar o senhor para visitar uma pessoa que me impressiona muito. Era um homem, ele era trabalhador, trabalhava no porto. Então eles pegavam o que vinha nos barcos, geralmente carregavam na cabeça, né? E o que acontece? Um dia puseram um peso maior que ele podia aguentar e arrebentou a coluna dele. E ele ficou tetraplégico. Mexia só os braços, né? E a cabeça, naturalmente. Mas o resto estava tudo parecido, adormecido, né? E esse homem, quando aconteceu isso, a mulher largou dele, as filhas largaram dele. A sorte dele é que tinha uma irmã, que levou para casa, cuidando dele. Esse homem tinha tudo para ser infeliz, tudo para ser infeliz. Foi o homem mais alegre que eu encontrei na vida. Um homem que transmitia alegria. O povo em volta ia lá, quando tinha problemas, para conversar, e ele consolava as pessoas. O que aconteceu com aquele homem? Essa tempestade no lago, ele tinha alguém. A gente tem de saber viver, e sempre falo para vocês isso, seguir Jesus é saber viver. Então a gente tem de saber, momentos alegres, vamos viver os momentos alegres, intensamente, os momentos de dificuldade, de tempestade na vida, tranquilidade, paz. Nós temos alguém conosco que nos dá força para superar tudo isso, e depois a tempestade passa, como as coisas boas passam também, se tornam lembranças, meras lembranças. Veja o que aconteceu com a Covid, né? Daqueles anos terríveis para nós, pessoas aqui morreram e tudo mais, tristeza, meu Deus do céu, passou, agora é uma lembrança. Então a gente tem de ter essa fé em Jesus. Jesus disse para os apóstolos, né? Ainda não tendes fé? Quer dizer, a gente precisa realmente ter fé, e a fé dá para nós o que é a esperança, a certeza de que nós vamos ter uma saída para tudo isso.
nós teremos uma saída, até para a morte, Jesus mostrou para nós. Veja esses dois trechos, portanto, o Evangelho e esse trecho de Jó. O Salmo 107, 106 é muito bonito. É um salmo que coloca justamente essa questão. Ele coloca 4 situações. Primeira situação, pessoal que está caminhando e perde o rumo e começa a passar fome. Clama a Deus, Deus vai ao encontro e eles chegam à cidade que procuravam. Segundo, estão presos injustamente. Clamam a Deus, Deus derruba as portas da cadeia. Terceira coisa, a doença, pessoal, doença mortal, a pessoa clama a Deus, Deus vai ao encontro, a pessoa encontra a saúde. E quarta, é esse trecho aqui, os marinheiros estão no mar, uma tempestade daquele jeito, né? Parece que o barco vai lá para cima, vai lá para baixo, eles gritam a Deus e Deus acode. É assim um salmo de muita confiança, esses momentos, as tempestades da vida, quando a gente às vezes está desorientado, às vezes quando a gente está preso por alguma coisa, quando a gente está doente, quando a gente tem essas tempestades de mar ou de rio, Deus está conosco, Deus nos ajuda. É a lição do Evangelho de hoje. E a segunda leitura é da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Então, quem é Jesus? Todo-Poderoso. Mas quem é Jesus mais? É aquele que nos ama. Então, São Paulo vai dizer, o amor de Cristo nos pressiona. O amor de Cristo, o amor que Cristo tem por nós, realmente nos empurra para frente. Nos empurra para frente. Por quê? O amor dele se manifestou justamente, ele que dá a vida para que nós tenhamos a vida, sejamos criaturas novas, como diz aqui, o mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Quer dizer, nós temos realmente uma visão muito bonita, vamos dizer, do que Jesus fez por nós. Então ele nos pressiona para que morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E agora então São Paulo diz, né? Ele que escreve esse trecho, essa carta, ele conta da vida dele, e ele foi perseguidor da igreja, porque ele era um religioso, levava a sério a religião dele, que era dos judeus, e quando aparecem os cristãos, ele ouviu falar de Jesus, ele acha que Jesus foi alguém que veio atrapalhar a religião, e persegue. Depois, quando se encontra com Jesus, nas portas de Damasco, que ele vê que quem é Jesus, ele muda tudo. Por isso que ele diz aqui, já não conhecemos, sim, ele diz, e se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, aquele homem que estava lá, mexendo com o povo, agora já não o conhecemos assim. Quer dizer, agora então ele conhece quem é Jesus Cristo. Quer dizer, quando a gente conhece, eu vou dizer para vocês, não é? Quando a gente conhece Jesus Cristo, realmente ele tem uma força grande, que nos ajuda a enfrentar a vida, a não desanimar diante das dificuldades, dos problemas, tudo isso. Veja que lição bonita, que ensinamento bonito nós temos de vida. Saber viver, isso que é importante, porque nós vivemos pouco tempo nesse mundo, e você vai jogar fora a sua vida, por causa que teve um problema, por causa que você tem um problema grande, às vezes, quem sabe? Não vale a pena não, é enfrentar a vida sabendo que nós temos alguém que é muito forte, que está do nosso lado, que acalma tempestades, né, que tem esse poder e que nos ama. O amor de Cristo nos pressiona. Então eu proponho para vocês que nessa semana a gente se lembre desse trecho do Evangelho, a tempestade no lago, tempestade da vida. Deus está conosco, Jesus está conosco. Confiança. Que Ele não venha perguntar para nós, mas vocês não têm fé? Temos fé, graças a Deus. Jesus para nós é tudo, é a nossa luz,
é nossa força, é nosso caminho e a nossa vida e a verdade. Vocês não acham bonito isso? Meu Deus do céu, né? Como isso nos ajuda a viver, como é bom,